A Prefeitura está com um novo padrão de qualidade nas novas escolas e creches Escolas Recife. Ambiente climatizado, equipamentos modernos, merenda de qualidade acompanhada por nutricionistas. Uma nova realidade da educação que está chegando nos bairros e vai para todo o Recife. A estrutura é ótima e a equipe é excelente. As coisas estão melhorando e pelo jeito vão melhorar ainda mais. Simbora para outro bairro que o trabalho continua. Prefeitura do Recife. Na questão 1, que é competência 3, habilidade 11. Nos anos 1930, chegam ao fim o bando de Lampião, o mais célebre dos cangaceiros, bandoleiros que saqueavam o sertão da República Velha. O cangaço é fruto da miséria e do abandono social, que dominaram as regiões mais remotas do país, de controle político e econômico dos coronéis. Neste período, o surgimento dos movimentos sociais está ligado à estrutura. Bom, antes de partirmos direto para a resolução da questão, é importante que a gente faça uma análise sobre a conjuntura que havia naquele momento do Brasil. O Brasil vivia a época da República Velha. Tinha acabado de sair da República Velha com uma série de traumas que essa República Velha acabava tendo. A República Velha, ela trouxe em si um sistema coronelista altamente complicado para o Brasil, dramático para o Brasil, de um mandonismo social gigantesco. O bando de Lampião nasce dentro desse contexto. O contexto no qual Lampião acaba se desenvolvendo era fruto de toda uma situação malograda da sociedade nordestina daquela época, aonde os interesses pessoais de determinados grupos sociais acabavam se sobressaindo aos interesses sociais dos grupos minoritários. A questão deixa claro o final do grupo de Lampião. Este final do grupo de Lampião dá-se durante o período de Getúlio Vargas. Vargas, que assume o poder com a Revolução de 1930 e se estende até 1945, anualmente, gradativamente, ampliando suas estruturas de poder político e econômico dentro do país. E um deles era a tentativa de minimizar esses traumas sociais, como o próprio cangaço trazia. O cangaço funcionava basicamente na região Nordeste de fronteira, ora saindo de um lado para o outro para poder se manter com uma boa estrutura. Visto dessa forma, o grupo de Lampião acaba sendo abatido no final da década de 30, em 1938, na fazenda de Angicos, no Sergipe, aonde o grupo, sem esperar, em uma madrugada, ele acaba sendo dizimado. O grupo foi dizimado, mas o ideal e a situação do Nordeste não se resolvia naquele momento. Então vamos partir à resolução. Quando ele coloca que a estrutura aonde se montava a guerra contra Lampião estava ligado à questão item A, agrária, marcado pela concentração da terra e do poder político local e regional. Verdadeiro. O item A é plenamente verdadeiro. Como eu falei para vocês de início, é um trauma que o Brasil acaba tendo fruto do período da República Velha. Então, indiscutivelmente, o item A. O B está falso, porque ele coloca estagnado como resultante de uma crise na exploração da cafeicultura, justificando assim a violência no campo. Não, a gente não tem uma questão estagnada. Tradicional, com a manutenção da escravidão. Não, a escravidão já tinha terminado há décadas. Ditatorial, perturbada por um constante clima de opressão mantido pelo exército e pela polícia. Falso também. Por mais que a gente tenha um período ditatorial, mas esse período ditatorial ele vai se iniciar em 1937 até 1945, que é a ditadura varguista. Igualitária, com um nível satisfatório de distribuição de renda, sendo, portanto, o cangaço um movimento de bandidos do sertão. Não se vê como forma igualitária, até porque rompia todos os padrões sociais que havia naquele momento. Então, o item a ser marcado verdadeiro, item A. A questão de número 3, onde ela coloca, analise o texto a seguir. Pela comparação dos significados de duas palavras gregas, mitos e logos, percebe-se o sentido de transição da mitologia para a filosofia.
Os mitos eram a explicação para a realidade que os gregos antigos possuíam. A palavra mitos não tinha originalmente o significado de lenda ou fábula que tem hoje para nós. Aos poucos, na Grécia Antiga, a palavra mitos vai perdendo seu sentido de explicação da realidade e outra palavra vem tomar o seu lugar, o logos. E quando o logos passa a assumir esse sentido de explicação da realidade, que mitos passa a significar fábula, marca dos velhos poetas, assim, a oposição mitos-logos é também a oposição fantasia-razão. A filosofia e a história, que apontam para o verdadeiro, passam então a se opor ao mitos. Com base no texto e na relação entre filosofia e pensamento mitológico, assinale a alternativa correta. Bom, a questão ela parte do princípio do surgimento da própria filosofia, aonde a filosofia ela passa a ser narrada como um elemento de ruptura com o processo do que não era provado, do que não era científico, do que não era racional. O homem precisava de um sentido para a sua própria vida. Os conhecimentos elaborados até então eram conhecimentos míticos. Se avaliamos categoricamente Platão, Platão coloca essa ideia de que os sentidos eles têm sim uma possibilidade de gerar conhecimento. Logo, se o homem fazia uma interpretação mítica da própria sociedade, ele dava a ideia de se ter uma produção de conhecimentos a partir dos sentidos. Então o mito ele não é desprezável, nem tampouco foi desprezado pela filosofia. Torna-se um elemento da própria filosofia, mas é indiscutível que a filosofia busca a razão. Partindo dessa premissa, vamos às considerações dos itens. O item A ele diz assim: considerando os aspectos que envolvem a natureza do conhecimento, filosofia e mitologia são saberes muito semelhantes, a ponto de se afirmar que um não existe sem o outro. Não, eles não são semelhantes. É óbvio que a gente tem ambos trabalhando dentro do conhecimento, mas é importante saber que a filosofia ela rompe com o processo, com o método que o mito acaba tendo. Então, item A, falso. Item B. Por se tratar de um saber relacionado às lendas antigas gregas, a mitologia tornou-se sinônimo de conhecimento falso, enganoso e supersticioso. Desta forma, não deve ser levado a sério pelos estudos filosóficos. Não. Não é que o mito seja falso. Apenas o mito ele não tem o rigor metodológico que a filosofia necessita. Então, o item B, falso. C. A filosofia baseia-se essencialmente em reflexões racionais e explicações lógicas. Correto? Por isso, é o único conhecimento verdadeiro sobre a realidade. Não. A filosofia, ela acredita que existe uma estrutura chamada doxa, ou opinião, que pode nascer do mito e que ela pode ser verdadeira. O mito, ele apenas precisa ser, de certa forma, provado de forma racional. Não é que o mito seja plenamente falso. O mito, ele por si só, pode conter a verdade. Só não é uma verdade provada da forma racional que a filosofia quer. D. Na Grécia Antiga, a valorização do pensar filosófico, baseado em princípios racionais, significou o distanciamento das explicações mitológicas, amparadas em fatos sobrenaturais e conclusões mágicas. Aí é verdadeiríssimo. A filosofia, ela separa esse conhecimento, partindo a um conhecimento agora provado, racional, lógico, sensato. Então, é o item D de dado. E o E, também falso, ele diz assim: a diferença entre mitos e logos pode ser atribuída a uma questão cronológica. Enquanto o mitos era mais antigo, por isso relacionado a outro modelo social, o logos era condizente com o estágio de evolução social dos gregos. Não é uma questão cronológica, até porque o mito ainda hoje pode ser utilizado por várias e várias comunidades. Então, o item a ser marcado, item D. A próxima questão que nós vamos avaliar é a questão 6. A questão 6, competência 3, habilidade 12,
ela começa com um texto versando sobre a história do Brasil, aonde teremos como palco Tiradentes. Portanto, condenam ao réu Joaquim José da Silva Xavier, por alcunha Tiradentes, a que seja conduzido pelas ruas públicas ao lugar da forca, e nela morra morte natural para sempre, e que, depois de morto, lhe seja cortada a cabeça e levada à Vila Rica, onde, no lugar mais público dela, seja pregada em poste alto, até que o tempo o consuma, e o seu corpo seja dividido em 4 quartos, e pregados em postes, até que o tempo também os consuma. Declaram o réu infame, e seus filhos e netos, e a casa que ele vivia em Vila Rica seja arrasada e salgada, para que nunca mais no chão edifique, e no mesmo chão se levará um padrão, pelo qual se conserve em memória a infância deste abominável réu. O texto bastante duro, como podemos perceber. O fragmento anterior é parte da sentença judicial proferida contra Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, que condenou à morte de forma cruel e impiedosa em 1792. A participação do réu em um movimento emancipacionista e o rigor da sentença a ele imposta estão explicitados em qual das alternativas a seguir. Vejamos, as alternativas elas vão ter que trabalhar dentro de uma ideia bastante simplória. Eu tenho que buscar nas alternativas aonde vai estar a alternativa que vai me dizer que a morte de Tiradentes ela serviu como um castigo não apenas para ele, mas para toda a nação brasileira, que no final do século XVIII suscitava, se escondia pelos cantos para falar de algo chamado independência. O movimento iluminista ganhava corpo no mundo. A independência dos Estados Unidos refletia o Brasil. Esse mesmo movimento iluminista tinha destroçado um trono na França e o Brasil não estava fora desse contexto. Vários jovens foram para a Europa estudar na segunda metade do século XVIII, fruto das condições econômicas vividas por Minas Gerais. Naquele momento, o Brasil precisava, indiscutivelmente, reavaliar suas estruturas econômicas. E em uma delas, a metrópole dava empecilhos para esse crescimento. Então, indiscutivelmente, a lição dada em Tiradentes deveria ser uma lição para não aquietar apenas ele e o grupo dele, mas todos aqueles que fossem contrários ao ideal da metrópole absoluta. Então o item A diz assim: Tiradentes foi um dos principais líderes da revolta dos Búzios, e o rigor da sentença deve ser entendido à luz do temor das elites quanto à eclosão dos movimentos sociais com a participação massiva de negros e mulatos. Falso total. Tiradentes ele é líder do movimento chamado Inconfidência Mineira, de 1789, que teve a participação de uma elite. A execução de Tiradentes, participante da Conjuração dos Alfaiates, nem continua a leitura. Da Conjuração dos Alfaiates, ele não participa, até porque já estava morto. A Conjura dos Alfaiates vai acontecer na Bahia, 9 anos depois. C. A dura sentença imposta a Tiradentes, por sua participação na Inconfidência Mineira, era uma estratégia do governo colonial para desestimular novos movimentos emancipacionistas. Está aí a alternativa que a gente já estava prevendo. Alternativa C. Queria sim desarticular os movimentos. D. Tiradentes foi um principal líder da Confederação do Equador. Também falso. Confederação do Equador, todos nós sabemos. Já o movimento pós-independência do Brasil, 1824. E o item E. O movimento do qual Tiradentes participou foi a revolta de Vila Rica. Também falso. A revolta de Vila Rica bem anterior, em 1720. Então, o item correto a ser marcado é o item C. A dura sentença imposta a Tiradentes foi por sua participação na Inconfidência Mineira, 1789. A questão que a gente vai continuar aqui a fazer a avaliação é uma questão da competência 3, habilidade 13. Uma questão que começa com o texto versando sobre a Revolução Farroupilha, de 1835 a 1845. Belíssima questão, por sinal. O Rio Grande é a sentinela do Brasil, que olha vigilante para o Rio da Prata.
Merece, pois, maior consideração e respeito. Não pode e nem deve ser oprimido pelo despotismo. Exigimos que o governo imperial nos dê um governo de nossa confiança, que olhe pelos nossos interesses, pelo nosso progresso, pela nossa dignidade. Ou nos separaremos do centro e, com a espada na mão, saberemos morrer com honra ou viver com liberdade. Belíssimo texto que aflora toda a ideia da liberdade que a região sul do Brasil, no caso o Rio Grande do Sul, tentava ter com esse movimento Farroupilha de 35 a 45, inclusive com a montagem da República Piratini Juliana. Então ele coloca como comando: tendo o texto como base, indica-se como objeto da Revolução Farroupilha. Item A garantia de uma ampla mudança na política brasileira, criando o federalismo e a autonomia das províncias, colocando o Rio Grande como centro político do Brasil. Bom, ele não queria uma ampla mudança na política brasileira, criando o federalismo e a autonomia das províncias. Na verdade, o movimento ele tendia a uma outra questão. O movimento da Revolução Farroupilha, ele era um movimento pela autonomia, pela liberdade do Brasil daquela região, fruto de uma série de invasões que estavam acontecendo lá da região do Rio do Prata, em especial do próprio Uruguai, da Argentina, saqueando o gado daquela região. Então, ele era contrário a esse sistema. B. A criação de uma política de progresso da região sul, ampliando a liberdade política e econômica e estabelecendo no Rio Grande o comando do Exército Brasileiro. Não, de forma nenhuma. Volto a repetir, era uma tendência que se buscava uma questão fronteiriça, mas não para levar comando do Exército para aquela região. C. A garantia do controle das regiões do Rio do Prata para os políticos rio-grandenses, passando o controle da Cisplatina para o governador do Rio Grande. Não vamos esquecer que a questão platina já estava resolvida com a independência da República Oriental do Uruguai. Então não se buscava a tomada dessa região para se acoplar ao Rio Grande do Sul. Falso também. D. O desejo dos revoltosos de maior autonomia política e econômica, bem como maior respeito e maiores investimentos do Império na política rio-grandense. Aí nós temos a questão. A busca por uma autonomia local e respeito do restante do Brasil pelos seus limites era algo que se buscava na Revolução Farroupilha de 1835 a 1845. E o item E coloca assim: a ampliação da federalização do Estado brasileiro, aumentando a confiança imperial no ideal de progresso e controle militar do Rio Grande sobre o Uruguai e a Argentina. Percebamos, turma, que essa ampliação ela era algo que, de certa forma, o Rio Grande queria, mas não a ideia de aumentar o próprio território dominando o Uruguai e a Argentina. Nós sabemos que, vindouramente, o Brasil vai criar, inclusive, uma aliança pós certas invasões que o Brasil vai ter naquela região do Uruguai, onde vai ser feita uma aliança entre Brasil, Argentina e Uruguai para a defesa de interesses que, de certa forma, foram consolidados no ideal brasileiro. Okay? Então, item correto na nona questão, item D, o desejo dos revoltosos de maior autonomia política e econômica. Na mesma sequência, sendo que agora com a competência 3, habilidade 14, a gente dá prosseguimento à questão 10. Meu chapéu de lado, tamanco arrastado, lenço no pescoço, navalha no bolso. Eu passo gingando, provoco e desafio. Eu tenho orgulho de ser tão vadio. Uma letra do Wilson Batista, Lenço no Pescoço, de 1933. Vamos guardar essa data. O próximo texto coloca assim: quem trabalha é que tem razão. Eu digo e não tenho medo de errar. O bonde de São Januário leva mais um operário, sou eu que vou trabalhar. Letra também do Wilson Batista, o bonde de São Januário, só que o ano, 7 anos depois, 1940. Percebamos que eu tenho duas letras, ambas do Wilson Batista, cantor altamente popular na década de 30, e que ambas estão trabalhando a questão do operário, mas com visões
plenamente diferentes. É engraçado a gente perceber como o mesmo cantor vai mudar plenamente sua perspectiva sobre o trabalho. Se nós analisarmos o texto 1, ele coloca bem a questão do trabalhador como uma pessoa tranquila, desligada ao conjunto social. Ele vive, na realidade, um universo onde, para ele, a vida boa era a vida de andar pelas ruas, sambando, se divertindo, sendo um vadio. Já o texto 2, não. Ele coloca que estava errado e que o que valoriza o homem verdadeiramente é o trabalho. Se a gente analisa de 1933 a 1940, quem estava no poder era Getúlio Vargas. Vargas, ao estar no poder entre 33 e 40, há uma mudança em 1937 com a montagem da República Ditatorial Varguista. E é importante nós avaliarmos que essa mudança também se deu pela construção de uma nova perspectiva de trabalho. Essa nova perspectiva de trabalho era de uma supervalorização do operário, inclusive com a montagem de leis trabalhistas, enaltecendo o trabalho e afastando do contexto da sociedade toda e qualquer construção de vadiagem. Então, trabalhando a questão, a gente coloca Lenço no Pescoço e O Bonde de São Januário são composições de Wilson Batista. Em 33, o Brasil encontrava-se sob o governo provisório de Vargas, e em 40, sobre o Estado Novo, a ditadura varguista. Analisando as letras das canções, pode-se inferir que apesar do estabelecimento de um regime ditatorial, a partir de 1937, o governo de Vargas garantiu liberdade de pensamento e expressão aos artistas e intelectuais. Falso total. Houve uma restrição de poder quanto a isso. Eu passo a dominar toda essa construção de ideias e culturas. B. Por meio do DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, o Estado Novo exerceu censura e controle sobre a produção cultural da época. Verdadeiríssimo. Vale ressaltar para vocês que o DIP, montado em 1939, vem em substituição ao DNP, o Departamento Nacional de Propaganda. Servia como uma forma de controlar todo e qualquer aspecto de cultura, inclusive do próprio turismo, que chegava dentro do Brasil. Então, item B, plenamente verdadeiro. C. Enquanto a letra da primeira canção exalta a malandragem, a letra da segunda música enaltece o trabalho. Verdadeiro até aí. O que contrariava a orientação da ditadura varguista. Falso. Ao contrário, ela enaltecia verdadeiramente a construção de um trabalho e de um trabalhador. Então, falso, item C. D. O estabelecimento do Estado Novo trouxe um relaxamento na prática do governo varguista de controlar e censurar a produção cultural. Também plenamente falso, não há nem o que se discutir. Ele passa a controlar mais. E o item E. A preocupação com o avanço do socialismo levou o Estado Novo a condenar composições que enalteciam a figura do trabalhador. Turma, plenamente falso também. A gente não tem esse avanço do socialismo acontecendo de forma palpável e consubstanciosa para fazer com que o governo condenasse questões trabalhistas. Ao contrário, mais uma vez, ele enaltecia a questão trabalhista, o socialismo era controlado de uma outra forma. Então, o item correto a ser marcado na 10ª questão, item B de bola. Bom, dando continuidade, a gente vai trabalhar agora a 13ª questão. Entre 1969 e 1973, o Brasil viveu um crescimento acelerado da economia, comandado pelo ministro da Fazenda, Delfim Neto. Era um milagre econômico. Avalie a imagem e o texto e assinale a alternativa correta. Antes de avaliarmos isso, é importante lembrarmos que o Brasil vivia a ditadura militar, de 1964 a 1985. Os 5 grandes governos militares que o Brasil teve tiveram uma preocupação sem precedentes com a economia e projetos inflacionários. No início da década de 70, houve um milagre econômico, um fortíssimo crescimento que o Brasil teve em índices de crescimento nacional que superaram todas as outras épocas do Brasil, controlado pelo Delfim Moreira Neto, que era o ministro da Fazenda naquele momento. Então, havia, na verdade, uma campanha, uma propaganda muito grande por esse crescimento do Brasil. Se, por um lado, o Brasil vivia um crescimento
tido hoje como, de certa forma, fantasioso, pelas formas como foram. Por outro lado, haviam campanhas operárias dentro do Brasil que eram massacradas pelo arrocho salarial. Era a realidade, era o momento político que se vivia naquela época. Então, a primeira imagem, como você pode ver agora, é de um Ford Corcel 71. A identificação dessa imagem é importante que a gente faça. Nós temos aqui nessa identificação de imagem vários jovens. Esses jovens todos olhando para o carro como se fosse um objeto de consumo. Você percebe aqui o carro frontal mostrando exatamente a sua face junto a essa juventude que estava em um avançar tecnológico, em um avançar de modernidade. Se a gente que vê em sala de aula toda a construção dessas ideias e desse imaginário, pode perceber junto aos professores que havia toda uma musicalidade em torno disso também, pelo carro, pelas motos, pela velocidade, pelo avançar que o governo colocava nesse início de década de 70. Por outro lado, nós temos um texto que diz assim: uma pesquisa do Departamento Intersindical de Estudos Econômicos e Sociais, o DIEESE, 10 anos de política salarial, mostra que em 1965 eram necessárias 87 horas e 20 minutos mensais para o trabalhador adquirir alimento mínimo estabelecido por lei. Já em 1974, ele precisava de 157 horas e 59 minutos para obter os mesmos alimentos. Com base, com norte nessa questão toda, você percebe já aqui, turma, ao analisar simploriamente o texto, o que a inflação fez com o trabalho do trabalhador. Por isso mesmo, em 1975, o Manifesto de Oposição Metalúrgica de São Paulo afirmava: para nós, operários, milagre é conseguir sobreviver com os baixos salários que recebemos. Baseado nessa construção, sabemos que a inflação ela era absurda e que o governo ele tentava colocar que qualquer pessoa poderia comprar um bem como o veículo aqui mencionado. Então, trabalhando os itens, nós temos que fazer esse link entre a imagem e o texto. A alternativa A diz assim: a imagem e o texto mostram realidades bem distintas do mesmo país. Na imagem são apresentados jovens com acesso a automóveis e no texto é abordada a dura realidade do operariado brasileiro. Corretíssimo. Aí nós temos a ideia de que a imagem trabalha o que o governo, de certa forma, queria mostrar e o texto mostra a realidade do operariado brasileiro, seja de forma distinta. A B estaria falsa, pois a imagem completa o texto. Nem vou ler. Uma não completa o outro. São de realidades diferentes. C. O texto passa a imagem, a ideia do que a imprensa e o governo demonstram do Brasil. Falso também. Na verdade, o texto mostra a imagem do operariado que o governo tentava ocultar. D. A imagem passa a ideia de que o Brasil está em crescimento. Verdadeiro. Produzindo automóveis para todas as classes sociais. Já o texto tenta boicotar o real crescimento do país. Boicotar não, ele tenta mostrar uma verdade que estava acontecendo, com dados específicos e matemáticos, estatísticos. Falso. E o item E, a indústria passa a lucrar com a venda de automóveis e, ao se automatizar, demitia muitos funcionários, causando descontentamento expressos no texto. De certa forma, poderia até haver essa ligação, mas não está clara, não é isso que está sendo colocado, ok? Então, a alternativa correta, na 13ª questão, alternativa A. Fica aí o nosso forte abraço a todos vocês.